Hello, sétimo ano! How are you? Como vocês estão? How are you? I'm excellent. And you? Bom, semana passada, na nossa última aula, nós falamos sobre fábula. Lembram-se da fábula? Nós falamos que fábula, né, é um texto que na verdade, não é que produz, ele produz reflexão. Por quê? Porque tem uma moral, né? Essa moral da história, algo que faz a gente refletir. E geralmente tem o quê? Animais que falam e interagem como se fossem seres humanos. Eles têm alguns atributos humanos, tá bom? Falam, pensam, tá? Então, na nossa história passada, a gente viu sobre a fox, né, que é a raposinha, e as grapes, as uvas. Lembra, né? A postura da raposa, ela tentava pegar a uva, ela não conseguiu. E o que ela fez? Sentou e olhou com desdém para a uva. Por quê? Porque ela não conseguia alcançar. Muitas pessoas são assim mesmo, né? Tratam com desdém aquilo que não podem alcançar. Que pena, né? Então, isso aí é para a gente refletir, tá? Vamos sempre nos superar. A raposinha, ela tratou com desdém, ou seja, né, com rejeição as uvas. Por quê? Tratando como se elas fossem azedas, né? Sendo que não era. Por quê? Porque ela não conseguia alcançar, tá? Então, agora a gente volta para o texto que você já conhece. E aí tem uma coisa importante antes do texto que eu quero ler para vocês, que é assim, ó. Estudamos a seguinte fábula na semana anterior e nessa atividade trabalharemos com os verbos no passado. Então, agora a gente vai ter um pouquinho de foco gramatical. Grammar focus, ok? As narrativas sempre utilizam os verbos no passado. Então, quando está contando uma história, os verbos estão no passado, porque a história já aconteceu, tá? Então, a gente vai nessa linha de pensamento. Vamos para o simple past, tá? Que é o passado. Então, vamos lá, para o passado simples. Temos o texto, já analisamos, já lemos o texto. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Marque com um X na coluna adequada os verbos no passado encontrados no texto. Os verbos que são encontrados no texto. Então, a gente vai fazer com um X aí, ó. Qual deles é o verbo regular e qual deles é o verbo irregular? Teacher, eu não me lembro dessa aula. Então, vamos lá, vamos lembrar, tá bom? O verbo regular é aquele que tem uma terminação muito semelhante. Geralmente, nós podemos classificar o verbo regular com essa terminação aqui, ó. Tendo id como terminação, então a gente tem um verbo regular. O que muda a estrutura da palavra, aí vai ser considerado um verbo irregular. Todos entenderam? Então, nós temos essa terminação para o verbo regular. Feito isso, entendeu isso, vamos prosseguindo, vai fazendo aí, ó. Já tem todos os verbos, você vai só fazendo um X. Qual é regular e qual é irregular? Ok? Então, vamos continuando e vamos para o exercício 2. Na frase seguinte abaixo, the grapes seemed ready to burst, with juice and the fox's mouth watered as he gazed longingly at them. A conjunção as liga as duas frases, dando a ideia de... Então, olha só, a gente tem uma conjunção. Conjunção, a gente já sabe que são palavras que ligam umas às outras. Às vezes é para somar a ideia, às vezes é para dar uma ideia de contrariedade, às vezes é uma ideia de negação, tá bom? Então, qual será nesse caso aqui, ó? Simultaneidade, ou seja, coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, consequência ou contraste e oposição? E aí, o que vocês acham, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Lembra que a raposa, né? Olha só, ela estava lá olhando para aquela uva, ela estava imaginando, né? Vendo aquela uva como ela era bem suculenta, né? E aí, tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo? Ou era uma consequência, ou era uma oposição? Fica a dica aí para vocês, tá bom? No próximo exercício, na frase... There are many who pretend to despise and belittle that which is beyond their reach. Podemos concluir que, então, ó, essa frase
É importantíssima para nós. A gente já comentou sobre ela de uma forma mais assim, traduzida, com palavras mais claras. Então, olha só, o que a gente entendeu aí no final da história? Há muitos que desprezam e fazem pouco de todas as coisas, há muitos que desprezam e fazem pouco daquilo que está fora do seu alcance, ou há muitos que desprezam e fazem pouco da oportunidade que lhes aparecem. Eu já dei a dica dessa atividade. Se você observar o começo da aula de hoje, você já vai pegar essa dica, tá bom? Na frase, nós temos uma frase aí numa caixa de texto. Temos essa frase, ó, debruça nessa frase, com cuidado, tem palavras ali muito importantes, só tem um errinho de digitação. What a fool am I? Seria what a fool I am, tá bom? Am I é só se fosse uma pergunta. Mas tudo bem, vamos continuar aí. Nós temos esse trecho. Qual é o significado do adjetivo soar? Soar. Pensem bem, olha, já falamos sobre isso também. Tem a ver com as grapes, né? Que jeito que a raposinha tratou as grapes? Primeiro ele olhava para elas, via que elas eram suculentas, que elas eram atrativas aos olhos. Quando ele não conseguiu alcançá-las, o que ele fez? Tratou ela com desdém e considerou que elas eram azedas e elas não eram legais para ele consumir, não é verdade? Por isso que ele deixou de tentar. Então, prestem bastante atenção, né? Qual é o significado desse adjetivo, soar? Acabei de dar dica também. Qual é o contrário da palavra soar em inglês? Tá? Façam isso. Se precisar, pode consultar um dicionário online. Bom, seguindo, nós temos imagens. Numere de acordo com o desenho. Olha aqui, nós temos 4 desenhos bonitinhos que vocês vão associar. Temos a palavrinha tree, branch, grape e fox. É o nome de cada uma dessas imagens. Você vai associar colocando o número correto. Você consegue. You can do it. Ok? See you next week. Have a nice weekend. Bye bye.